Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais uma aulinha da nossa disciplina de Introdução à Teoria do Cuidado. Hoje nós vamos conversar sobre anamnese. Qual o objetivo da anamnese? O objetivo da anamnese é colher dados que são subjetivos, registrar o que o meu paciente relata, diz sobre si mesmo. Essa história que ele relata, esses dados subjetivos, eles devem ser combinados com dados objetivos que eu vou obter durante o meu exame físico e também nos exames laboratoriais, tá bom? Assim eu consigo construir uma base de dados desse paciente. Essa anamnese ela é utilizada para formar um julgamento ou firmar um diagnóstico sobre uma certa situação de saúde do indivíduo. A anamnese oferece ainda um quadro completo da história da doença atual e patológica pregressa dessa pessoa. Descreve o meu indivíduo como um todo e a forma como ele interage com o meio ambiente. Registra os pontos fortes da saúde e as habilidades que esse paciente tem para lidar com várias situações. Reconhece e reforça o que a pessoa está fazendo corretamente, o que é que ela está fazendo para ajudar a permanecer bem. Na pessoa que está bem, ou seja, na ausência da patologia, essa anamnese é utilizada para avaliar o estilo de vida, inclusive fatores como a prática de exercícios físicos, a dieta que esse paciente segue, as medidas de redução de risco e de promoção à sua saúde. Então, num paciente que não tem nenhuma patologia, a minha anamnese vai descrever a possibilidade do autocuidado desse paciente. No caso de um paciente enfermo, a anamnese inclui um registro detalhado e cronológico do problema de saúde que esse paciente carrega. A entrevista que eu faço durante a minha anamnese é usada para validar os dados escritos e coletar mais dados sobre o gerenciamento do estilo de vida e problemas de saúde atuais dessa pessoa. Essa entrevista, eu tenho alguns dados que eu coleto, como, por exemplo, dados biográficos, o motivo que esse paciente está buscando atendimento, a história da doença atual, a história da doença pregressa, o histórico familiar, a revisão dos sistemas corporais desse paciente, a avaliação funcional ou atividades da vida diária. Então, vamos descrever cada um desses tópicos, tá bom? Quanto aos dados biográficos, quais são estes? São os de identificação do meu paciente. Nome, endereço, telefone, idade, data de nascimento, local de nascimento, sexo biológico, o estado civil, raça, origem étnica, ocupação usual e atual, né? Porque uma doença ou incapacidade pode gerar modificações na ocupação desse meu paciente. É sempre bom ressaltar que nós devemos registrar quem forneceu essas informações. Na maioria das vezes, essas informações são fornecidas pelo próprio paciente. Porém, acontece desse paciente estar impossibilitado de falar e as informações são colhidas por terceiros, por parentes ou amigos, quem quer que esteja acompanhando esse paciente, tá bom? Então, registre quem forneceu essas informações para vocês. Quanto ao motivo para a busca do atendimento, essa afirmação acontece de forma espontânea e breve, nas próprias palavras do paciente. Descreve o motivo da consulta e mostra um, ou às vezes dois, sinais ou sintomas e a sua duração. Então, é muito importante nós perguntarmos sobre o motivo que leva esse paciente a procurar um atendimento, tá bom? Quanto aos sinais e sintomas, vamos às diferenças entre um sinal e um sintoma. Um sinal é uma anormalidade objetiva que você, como examinador, consegue detectar durante o seu exame, ou você consegue ver nos laudos laboratoriais. E um sintoma é uma sensação subjetiva que a pessoa sente em relação à sua situação, ao seu estado de saúde. Então, sinal, você vê, sintoma, o paciente descreve, tá bom? Deverá ser registrados o que quer que a pessoa declare seu motivo para a procura da assistência. Exemplo, dor no peito há 2 horas. O meu paciente relata que está sentindo uma dor no peito há 2 horas. O que trouxe a senhora ao hospital? Minha filha, eu estou sentindo uma dor no meu ouvido e uma agitação a noite inteira.
Então, descreva exatamente como o paciente relata, tá bom? O motivo de procura desse paciente ao hospital não é um registro de diagnóstico. Então, existe uma grande diferença entre o que o paciente relata e o diagnóstico fechado, tá bom? Evite traduzir o que o paciente relata nos termos técnicos, nos termos de um diagnóstico. Exemplo, o senhor Oscar chega com uma falta de ar e você pensa em anotar efizema. Mesmo que ele saiba, mesmo que você saiba que ele possui um enfisema pulmonar, por meio de consultas prévias ou exames laboratoriais, não é o enfisema crônico que está fazendo esse paciente procurar o hospital, e sim uma falta de ar cada vez pior, que piorou de 4 horas para cá. Então, o diagnóstico que o paciente já tem é diferente do motivo que leva esse paciente a procurar a unidade, tá bom? Então, evite traduzir esses diagnósticos em termos médicos, certo? Em diagnósticos médicos, desculpa. Quanto à história da doença atual, para uma pessoa enferma, é um registro cronológico do motivo que a levou à busca da assistência, desde o início do primeiro sintoma até o atual momento em que está no seu consultório. Então, você aborda. Conte-me sobre as suas dores de cabeça, desde quando começou e até o momento que você veio ao hospital. Como que se desenvolveu essa dor? Você estava fazendo alguma atividade específica? Quanto à localização desse sintoma, seja específico, solicite que o seu paciente aponte o local do sintoma, tá bom? Se o problema for dor, registre o local exato. Por exemplo, evite usar o termo dor de cabeça, porque esse termo é vago. Procure sempre descrever, especificar tais dores, como, certo, você está com dor de cabeça, mas aonde é essa dor de cabeça? É uma dor por trás dos olhos, é uma dor no ouvido, é uma dor na mandíbula, dor aqui na região do meu nariz. Então, sejam específicos nas perguntas para que os seus pacientes sejam específicos nas respostas, tá bom? Quanto às características ou à qualidade desses sintomas, são necessários termos descritivos específicos, como queimação, pontada, peso, aperto. Use sempre metáforas para abordar o paciente. Esse sangue no seu vômito, ele tem aspecto de borra de café? A sua urina que o senhor relatou que está amarelada, é amarelada em qual tom? Parece um suco de laranja forte? Então, use sempre metáforas para que você consiga caracterizar o que está sendo relatado pelo seu paciente, tá bom? Quanto à quantidade ou à severidade dos sintomas, tente quantificar o sinal ou sintoma. Por exemplo, se trata-se de um fluxo menstrual, você, paciente, fulaninha, você está encharcando quantos absorventes por hora? A minha paciente relata que está encharcando 5 absorventes por hora. Opa, tem algo errado. Então, tente quantificar, certo? Quanto à dor, é difícil quantificar uma dor, porque dor não se quantifica, dor se qualifica, se caracteriza. Porque o que pode ser uma dor, para mim, insuportável, uma dor terrível, uma dor que eu não consigo segurar, para você pode ser uma dor suportável. Então, vai depender da percepção de cada um. Portanto, dor não se quantifica, tá certo? Quanto à cronologia desses sintomas, qual o início, qual a duração, qual a frequência, quando surgiu esse sintoma, quanto tempo durou essa sua dor? Foi intensa, foi constante, teve intervalos, ela desapareceu sozinha, ou você precisou tomar medicamentos para que essa dor passasse? Reapareceu do nada, dias depois, quando você estava realizando alguma atividade física? Então, busque saber sobre a cronologia, tá certo? Quanto ao contexto desses sintomas. Onde você estava e o que você fazia quando esse sintoma apareceu? Por exemplo, você sentiu essa dor no peito quando estava varrendo a sua calçada? Ou essa dor começou do nada, sozinha? Então, busque sempre caracterizar o contexto de aparecimento dos sintomas, tá bom? Para que a gente consiga buscar respostas para isso. Quanto aos fatores de piora ou de melhora. O que piora essa sua dor? O seu agravamento pode estar ligado às condições de temperatura, de atividade, de alimentos, de medicamentos. Ficar em pé pode agravar uma dor, ficar inclinado para frente pode causar cansaço.
Você pode sentir certa dor em um horário específico do dia, em uma estação específica do ano e assim por diante. Então, procure sempre saber o que melhora essa dor. Um repouso, uma medicação específica, uma bolsa de gelo. Quanto aos fatores que são associados, o sintoma primário está associado sempre a algum outro, como urinar com mais frequência ou queimação urinária, geralmente vem associada a febres e a calafrios, o que me remete à ideia de uma infecção urinária. Então, busque sempre saber, pesquisar sobre fatores associados. Dona Joana, essa queimação que a senhora sente quando vai urinar, sente junto um calafrio, a senhora começa a sentir calafrios na hora de fazer xixi? Então, busque sempre os fatores que são associados, tá bom? Faça uma revisão desse sistema corporal associado ao sintoma no exato momento de acontecimento. Vamos ao tópico de percepção do paciente. É muito importante, certo? Você vai tentar descobrir o impacto do sintoma nesse paciente, perguntando a forma como ele afeta suas atividades diárias. Faça também a seguinte pergunta direta: o que você acha que esse sintoma, que essa dor significa? Essa pergunta é fundamental, porque ela vai alertar você quanto à existência de uma ansiedade, quando o paciente acredita que tal sintoma pode indicar algo grave. Se for algum sintoma relacionado à ansiedade, esse paciente ele pode somatizar o sintoma. Então, é de extrema importância você compreender a percepção que esse paciente tem sobre esse sintoma ou sobre essa patologia, certo? Para ajudar na nossa anamnese, na nossa entrevista, nós temos um formato de perguntas que vai me ajudar exatamente a caracterizar tudo. O que eu vou falar aqui é apenas repetir o que falamos no slide anterior, tá bom? Então, o formato que vai me ajudar é o formato chamado PQRST. Como assim, PQRST? As letras sozinhas. A letra P, você vai perguntar sobre o que provoca e o que palia esse sintoma. Por exemplo, o que desencadeia essa dor no peito que a senhora sente? O que você estava fazendo quando você começou a perceber que estava ficando cansada? O que melhora esse seu cansaço respiratório, né? O que palia? O que é que agrava essa dor no peito que a senhora está me sentindo, está me relatando? Letra Q, qualidade ou quantidade? Qual a sensação, qual o aspecto, qual o grau de intensidade desse sintoma? Você vai perguntar ao seu paciente. Quanto à região ou à radiação, onde está essa sua dor? Essa dor que a senhora falou que sente no braço, no peito, ela está irradiando para o braço esquerdo? Quanto à severidade, qual a intensidade do sintoma em uma escala de 1 a 10? Nesse momento, está melhorando, está piorando, ou então não mudou nada? Quanto ao tempo, que é a cronologia, exatamente há quanto tempo a senhora sente essa dor de cabeça, por exemplo? Quanto tempo ela dura? Com qual frequência ela acontece? Quanto à percepção do problema do paciente, mesma coisa que acabei de falar. O que é que você acha que é isso? Avalie a percepção do seu paciente quanto à patologia e ao sintoma que ele relata, tá bom? História patológica pregressa são os acontecimentos prévios na história da saúde desse paciente, porque esses acontecimentos eles podem ter efeitos residuais sobre o estado de saúde atual. Além disso, a experiência pregressa da pessoa com a doença pode fornecer indícios de como ela responde ao processo de adoecimento e também sobre o impacto que uma doença tem para ela, tá bom? Então, pesquise sobre históricos passados de doenças na vida desse paciente. Por exemplo, doenças da infância comuns, que são sarampo, cachumba, catapora, coqueluche. Evite registrar doenças comuns da infância, porque esse também é um termo muito vago e abrangente. Façam perguntas específicas sobre doenças graves, que possam produzir sequelas tardias, como, por exemplo, você teve febre reumática, você já teve escarlatina, você já teve poliomielite? Quanto a acidentes ou lesões, acidentes automobilísticos, fraturas, feridas penetrantes, procure sempre saber se esse paciente tem traumatismos cranianos, principalmente quando esses forem ligados à perda de consciência. Na pele, possui alguma queimadura com perda de sensibilidade, certo?
Quanto às doenças graves ou crônicas, na família, então o paciente, ele possui diabetes, ele é hipertenso, ele é cardiopata, tem, ou alguém na família próximo tem anemia falciforme, câncer, distúrbio expressivo expressos por convulsões. Quanto a operações, a procedimentos cirúrgicos, qual foi a causa? Como foi o tratamento dessa patologia? Quanto tempo de internação levou até que você conseguisse concluir o tratamento? Nas mulheres, quanto ao histórico obstétrico, quantas gestações você possui? Teve, né? Quantos partos de feto a termo, ou seja, a tempo? Quantas gestações pré-termo, ou seja, gestações que terminaram antes do tempo? Quantos abortos? Quantos filhos vivos? É muito importante essa pesquisa, tá bom? Imunizações. Procure saber se o seu paciente ele é imunizado sobre sarampo, cachumba, rubéola, a polio, a difteria, tétano e pertussis, hepatite. Anote sempre a data da última imunização da antitetânica, o último teste cutâneo para tuberculose e a última vacina da gripe, certo? Alergias. Registre todos os alérgenos dos pacientes, tá bom? E também as suas reações alérgicas. Esse paciente, ele é alérgico a quê? A uma medicação específica, a um alimento, a um agente de contato, a fatores ambientais, e quando ele entra em contato com esses alérgenos, o que é que causa? Urticária, coriza, lacrimejamento, dificuldade respiratória. Então, registre todos os dados dos alérgenos e das reações alérgicas, tá bom? No caso de alergias a medicamentos, no caso a drogas, né? Os sintomas, eles não devem ser os mesmos descritos na bula como efeitos colaterais, tá bom? Existe uma diferença entre efeitos colaterais e reações alérgicas. Então, você deve, né, espera-se que você saiba o que é a diferença entre um sintoma alérgico e um efeito colateral, tá bom? Nunca um efeito colateral vai ser classificado como uma reação alérgica a um medicamento. Sobre as medicações em uso, registre todas as medicações usadas por esse paciente, prescritas ou não. Pergunte especificamente sobre vitaminas, anticoncepcionais, antiácidos, porque é grande o número de pacientes que não consideram esses como medicações. E anote sempre a dose e o nome do medicamento em uso. Quanto ao histórico familiar, pergunte a idade e o estado de saúde, a causa dos óbitos de parentes biológicos próximos, como pais, avós, irmãos. Esses dados, eles podem ter significância genética para o paciente. Indague também sobre cônjuges e filhos. É preciso levantar possíveis contatos prolongados da pessoa com doenças transmissíveis e o efeito de doenças em membros da família sobre a pessoa, tá bom? Levante especificamente o histórico familiar de cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica, AVC, diabetes, transtornos sanguíneos, câncer, anemia, alergia, obesidade, alcoolismo, distúrbios mentais, nefropatias e tuberculose. Construa uma árvore genealógica para demonstrar essas informações de forma concisa, ok? Quanto à revisão dos sistemas corporais. Bom, o objetivo da anamnese são basicamente três. O primeiro deles é avaliar o estado de saúde, passado e presente de cada sistema corporal. O segundo é tornar a checar quaisquer dados significativos que possam ter sido omitidos. E o terceiro, avaliar as práticas de promoções à saúde, tá bom? A ordem do exame do sistema corporal, de grosso modo, deve ser realizado da cabeça aos pés, ou seja, céfalo caudal. Ao registrar informações, evite escrever negativo após o título do sistema, por exemplo. É necessário registrar a presença ou a ausência de todos os sintomas, pois quem vai ler a sua anamnese vai ficar sem entender quais foram as perguntas específicas que você fez até chegar a tal resposta, tá certo? Então, vamos a alguns exemplos de alguns sistemas corporais. Aqui não estão todos, certo? Vou dar apenas uma pincelada por cima para que vocês entendam como funciona essa anamnese feita da cabeça aos pés. Primeiro de tudo, que eu vou avaliar é o estado geral de saúde do meu paciente. Quanto ao peso,
Ele está o quê? Parece estar desnutrido? Apresenta um cansaço? Apresenta mal-estar? Febre, calafrio, sudorese? A pele desse paciente, ele tem um histórico de doenças cutâneas, como psoríase, urticária, alteração na pigmentação, tem uma pele ressecada, ou então é muito úmida. Na cabeça desse paciente, ele apresenta dores de cabeça frequentes, intensas, traumatismos cranianos, episódios de síncopes ou então de vertigem. Quanto aos olhos do meu paciente, ele tem dificuldade visual? Relata diplopia. Diplopia é a visão duplificada, tá bom? Tem vermelhidão ou edema na região ocular? Apresenta secreções, lacrimejamentos, glaucoma. Nos ouvidos, ele me relata dores ou infecções? Apresenta secreções? Se sim, quais são as características dessas secreções? Nariz e seios da face. Esse paciente relata secreção nasal, ele está gripado, me fala sobre frequentes odores fortes, apresenta dor na região dos sinos nasais, que é a dor sinusal, que vai me remeter à ideia de sinusite, tem obstrução nasal, me fala sobre hemorragias ou então modificações no olfato, na boca e na garganta desse paciente, relata alguma dor de garganta frequente ou forte, tem algum sangramento gengival, tem lesões, tem disfagia, que é a dificuldade de deglutir, tem alteração no paladar. No pescoço desse meu paciente, ele apresenta rigidez ou então restrição no movimento, relata dor, tem gânglios aumentados ou então doloridos. Nas mamas desses pacientes, isso vale tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Apresenta dor, nódulos, secreção, tem histórico de doença mamária ou cirurgias mamárias na família. Na região da axila, apresentam hipersensibilidade, tem nódulos, lesões ou edemas. No sistema respiratório desse meu paciente, tem história de doença pulmonar, relata alguma dor torácica. Na minha ausculta, eu percebi alguns sibilos, ruídos, ele apresenta falta de ar, tosse, escarro, hemoptíase, que é a presença de sangue. A exposição à poluição e a toxinas. Esse meu paciente relata algum tipo de exposição, por exemplo, no seu trabalho. No sistema cardiovascular, ele me relata alguma dor precordial ou retroesternal, que é na região do peito, né, no osso externo. Relata alguma palpitação, apresenta cianose periférica, demonstra alguma dispneia, esforços, ortopneia, que é a dificuldade de respirar deitado, hipertensão, tem alguma doença coronariana, tem anemia. Quanto ao sistema vascular periférico desse paciente, as extremidades, as mãos, as pontas dos dedos são frias, apresentam dormência ou então ele me relata alguma sensação de formigamento, ele tem edema nos membros inferiores, apresenta alguma modificação na coloração das mãos e dos pés. Quanto ao sono e repouso desse meu paciente, os padrões de sono dele. Ele me relata sobre cochilos durante o dia, o que prejudica o sono dele à noite. Ele me fala sobre algum recurso que utiliza para facilitar o sono. Por exemplo, eu só consigo dormir à noite, doutora, quando eu tomo tal medicação. Quanto à nutrição e às eliminações fisiológicas desse meu paciente, registre sobre a dieta dele, tá bom? Indique se ele tem alguma restrição ou alergia alimentar, pergunte sobre os padrões alimentares e eliminações intestinais, também as micções, tá bom? O senhor vai ao banheiro quantas vezes por dia? Sente alguma dificuldade? Passa muito tempo sem evacuar? Sente dificuldade na hora de fazer xixi? Então, anote sempre sobre esses dados. Essa foi nossa aulinha de hoje, meu amor. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.